Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos de volta mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, para o nosso encontro semanal, para nossos estudos e subsídios da nossa escola bíblica dominical. Creio que neste momento esteja falando para pastores, superintendentes de escola bíblica e professores. Peço a você que continue cooperando com esta obra que não é minha, é uma obra de Deus, é uma obra espiritual, cujo objetivo não é outro senão ensinar e ganhar almas. Estudaremos nesta oportunidade a lição de número 5, cujo tema é a dessacralização da vida no ventre materno. Se você gostar, você pode compartilhar o vídeo com os seus amigos, no seu grupo de amigos, e assim nós estaremos espalhando mais rapidamente a palavra de Deus e assim também Jesus virá. Porque a Bíblia diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe para que você possa melhor acompanhar os nossos comentários. Essa leitura está escrita no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 23º ao 33º, e depois do 39º ao 45º, isto é, Lucas 1, 26 a 33, e depois o 39 ao 45. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glória a Deus. Meus amados, a lição de número 5, como disse, dessacralização da vida, é o nosso tema de hoje. Deus, meus amados, é o autor da vida.
Por isso que as Escrituras valorizam a vida desde a concepção, porquanto a vida é algo sagrado, é algo de Deus. O próprio Jesus disse lá em Betânia, na ocasião da ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, o próprio Deus é a vida. Então, é algo que não pode ser desvalorizado. É algo que não pode ser desvirtuado. Então, a vida, ela tem que ser respeitada como vida desde a concepção. A concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Meus amados irmãos e amigos, o nascimento de Jesus, como milagroso como foi, era algo único, era algo inédito. E de tão maravilhoso que foi, Deus antecipou aquele evento usando um dos seus anjos, um dos seus serviçais, para que levasse a notícia para Maria. Visto que, como era algo novo, como era algo milagroso, aquilo poderia causar espanto. Então Deus vai e leva a notícia por meio do anjo, que aliás não é a primeira vez. Deus usou anjos para anunciar fatos históricos, fatos urgentes, como foi no caso da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus usou anjos para avisar que aquela cidade, porquanto era nociva à presença de Deus, porquanto era um povo pecador, Deus usou um anjo para avisar que a destruiria. Deus usou anjo também para avisar Daniel, quando ele descobriu, a Bíblia diz que ele descobriu pelos livros que o tempo do cativeiro babilônico havia terminado. E ele pôs-se a orar a Deus para que Deus desfizesse aquele cativeiro. E Deus então manda o anjo para avisar ele que havia ouvido a oração dele e que traria notícias não só do tempo presente, mas de tempos futuros. Então Deus é aquele que ele não usa anjo como muitas vezes a pessoa diz por aí: estou vendo anjo aqui, estou vendo anjo ali. Deus não usa anjo assim. Deus usa anjo para eventos excepcionais, eventos extraordinários, como foi o caso do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Imagine, meus amados irmãos, que quando a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel chegou a Maria, ele disse a mesma coisa que Isabel diria depois: bem-aventurada és tu entre as mulheres. O anjo, que era o enviado de Deus, disse isso ao encontrar-se, ao dialogar com Maria. Isabel disse a mesma coisa. Quando Maria foi visitá-la, Isabel disse a mesma coisa: bem-aventurada és tu, ou bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Glória a Deus. A miraculosa concepção do Senhor Jesus Cristo. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria miraculosa. Meus amados irmãos, a concepção de uma pessoa já é um milagre. É algo de Deus. É algo de Deus. E a de Jesus, então, porque foi algo que não precisou da intervenção humana, de um homem e de uma mulher, para que houvesse a concepção e o consequente nascimento. Imagine que quando Maria foi visitar Isabel, apenas o feto estava em formação.
Mas aquilo que muitas vezes as pessoas de hoje, os progressistas de hoje, diz que é algo que pode ser descartado, Maria já viu que era o Salvador da terra, o Salvador do mundo. Eles, você vem, de onde saiu isso? Que vens visitar a mãe do meu Salvador. Glória a Jesus. E aí o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Não precisou, como eu disse, da intervenção do homem. Não precisou do espermatozoide nem do óvulo. Foi algo do Espírito Santo. Por isso, tanto cuidado, por isso, tanto zelo, para que a Maria, tanto quanto as pessoas dali da época, soubessem o quanto Deus amava e ama a humanidade. Tudo aquilo estava sendo feito para que eu fosse salvo, para que eu tivesse o direito de entrar nos céus pelas portas, para que eu pudesse ter o direito de vencer a morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas Ele providenciou algo tão grandioso, tão miraculoso, tão maravilhoso, para que eu hoje dissesse que eu tenho direito a entrar nos céus, porque eu fui comprado, porque eu fui lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. A jovem não pediu sinal algum. Ela ficou apenas perplexa por quanto qualquer pessoa ficaria. Ela, sendo jovem, que não conhecia homem, e ela ter um filho. O natural é que haja essa junção. Mas como ela ficou preocupada, o anjo diz, olha, Isabel, a tua prima, concebeu. Isto é, Isabel, que já é de idade, concebeu. Então, se você acha que não pode conceber sem ter conhecido o varão, então que você pensa de Isabel, que já era de idade, tanto ela quanto Zacarias, e ela concebeu. É milagre de Deus. Isto é a prova cabal, a prova insofismável de que Deus é aquele que dá a vida e é aquele também que tira a vida. A ninguém mais é dado o direito de tirar a vida, apesar das ideologias satânicas que ensinam por aí que a mulher é dona do seu próprio corpo. Glória ao Senhor. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. É como diz, já é um milagre. Imagina o nascimento do Senhor. A mulher nasceu, ela recebeu de Deus a bênção da procriação, a dádiva da procriação. Mas quando a mulher não tem capacidade de procriar, de ter um filho, quando ela é estéril, isso antigamente, naquela época, era algo que marcava a vida da mulher. E marcava até por uma profecia, porque a Bíblia diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, isto é, da semente da mulher nasceria o Salvador. Então, qual mulher que não queria que dela nascesse o Salvador? Por isso havia essa procura e havia quase que uma ansiedade das mulheres para procriarem. Nós vemos exemplo de mulheres da Bíblia que quase que perderam a calma, que perderam a paciência, porque eram estéreis. Glória a Deus. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel. De Maria, que foi obra do Espírito Santo, e de Isabel, que já tem idade avançada, mas Deus não é limitado a essas coisas. Deus é aquele que pode todas as coisas. A cultura da morte, na atualidade, ela se desenvolve através de um projeto ideológico. Ela, através do chamado direito sobre o corpo.
e a prática do aborto. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto, isto é, a cultura da morte. Nela está o projeto ideológico. E estão a legalização do aborto e da eutanásia. O aborto, todos sabem que é a interrupção da gravidez, de forma mecânica, provocada, criminosa. A eutanásia é aquela que chamam da morte digna. É quando alguém, por meio de doses acrescentadas de medicamentos, segundo eles, concedem ao doente terminal uma morte indolor. Mas a quem é dado esse direito? Se Deus é a vida, se Ele é o dono da vida, se a vida é sagrada, a quem é dado o direito de humanizar a morte? A quem é dado o direito de tornar uma morte indolor? A quem é dado o direito de interromper uma gravidez? Porque a gravidez, enquanto as pessoas acham que ali não tem nada, Deus já vê um cidadão, Deus já vê um rei, Deus já vê um pregador do evangelho, Deus já via o Salvador. Glória a Jesus. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, isto é, o descarte da vida. O descarte do ser humano. Ora, meus amigos, a vida é tão valiosa. O ser humano é tão valioso. Jesus sacrificou o seu filho por você. Aquilo que você acha que é algo que pode ser jogado no lixo, aquilo que, desde a concepção, você acha que não é uma vida que pode ser assassinada, Deus sacrificou o seu filho por isso. Enquanto você acha que pode fazer, que pode matar, que pode... Não, a vida é de Deus, é Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem mata, é Ele quem faz viver. Acaba com essa história, com essa ideologia satânica de querer dar cabo às coisas de Deus, de querer interromper o projeto de Deus. Porque o aborto não é nada mais, nada menos do que isso. É a interrupção de um projeto de Deus. Glória a Jesus. E aí, as pessoas fazem isso, descartam a vida, desvalorizam o ser humano e desrespeitam a Deus. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Interessante é que essas pessoas que defendem o aborto, que defendem a morte, o assassinato de crianças no feto, no ventre da mãe, elas são tão descuidadosas para matar no ventre da mãe, como o são quando elas nascem. Porque entregam as ideologias mundanas, como a ideologia de gênero, a desumanização das crianças, erotização das crianças a partir do seu nascimento. Quer dizer, esse é um desamor que Deus está odiando. Deus odeia, Deus tem ojeriza essas coisas. Mas quem não tem Deus, a humanidade perdida,
teima em peitar a Deus, mesmo sabendo, ou se não sabem, ainda assim, a Bíblia diz que um dia todos dobrarão os joelhos diante de Deus. Glória a Deus. O tal do slogan, meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou morte. Meu corpo, minhas regras. O corpo da mulher, na verdade, é o corpo dela. E ela tem domínio sobre o corpo dela. E não domínio sobre um feto que não é o corpo dela. Porque se o feto fosse o corpo dela, ela ficaria com ele a vida toda. Quem já viu uma mulher escolher ficar com um feto no ventre porque ela considera que é o corpo dela? Não, ela inventam essas coisas, o inferno inventou isso e colocou na cabeça de alguém que o corpo é dela e por isso ela pode escolher se o feto vai viver ou se vai morrer. Algo que Deus abomina e que por isso muitos pagarão. A prática do aborto. O aborto, como eu disse, é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião. O feto, a criança lá em formação. Isso utilizando medicamentos, a forma mecânica de matar. Glória a Deus. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Eu vou ler Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23. Êxodo 21, 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que a morte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida. Imagine, aqui está na lei de Moisés. Se alguém investir contra uma mulher grávida e não houver morte nem do feto, nem da mulher, ele vai pagar esse mal feito com a multa. Mas se houver morte do feto ou da mulher, a Bíblia diz que ele pagaria com vida por vida. Ele perderia a vida porque ele provocou a vida, ou provocou a morte de uma mulher grávida ou de um feto que estava no seu ventre. Então, as coisas não mudaram. Deus não mudou. O Deus da lei é o mesmo Deus de hoje. Ninguém tem o direito de provocar mecanicamente, deliberadamente a morte de alguém. Nem pelo aborto, nem pela eutanásia. A vida é de Deus e apenas Ele que deu pode tirar. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Esse termo assassinar parece estranho a essas pessoas que matam no ventre. Elas ali estão, para elas, estão exercendo um direito sobre o corpo, mas não estão fazendo nada menos do que assassinar uma criança no feto, aliás, no ventre da mãe. A sacralidade da vida. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que eu faço questão de ler. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5.
Vamos ver o que diz aqui o profeta Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Olha que Deus está dizendo a Jeremias quando ele estava chamando o profeta para o ministério. Observe bem, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Isto é, Deus conheceu Jeremias e prontificou-se a chamá-lo para o ministério antes mesmo que ele fosse fecundado. Aí, e antes que saísse da madre, isto é, e antes que nascesse, ele chamou antes da formação, antes da concepção, e confirmou esse chamado antes do nascimento. Então não há em nenhuma fase da vida a abertura para a morte. Nem antes do nascimento e muito menos durante a concepção. É Deus que faz as coisas. Quando Deus intencionou chamar Jeremias para ser profeta, ele o fez quando Jeremias nem ainda existia. Ninguém sabia, só ele sabia que nasceria alguém com o nome de Jeremias, a quem ele chamaria e daria às nações como herança, isto é, que enviaria para que ele fosse às nações pregar o evangelho. Em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 6, está lá. É Deus quem tira a vida e é Deus quem torna a dar. A vida é inviolável. O que é violar? É descumprir, é tirar a originalidade, é desconsiderar. Então a vida é inviolável, ninguém... violar é retirar o lacre. Violar é retirar o lacre. Então ninguém tem o direito de violar a vida, matar. Ninguém tem esse direito de matar. A vida humana é sagrada, pois ela é ato criativo de Deus. Então, se é sagrada, ninguém pode meter a mãozinha lá, sob pena de tê-la queimada. E Deus vai fazer isso. De uma forma ou de outra, quem inventa coisas, quem inventa ideologias, quem anima pessoas a matar, será disciplinado pelo Senhor. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida. A dignidade da pessoa humana não tem nada a ver com aquela que dizem da eutanásia, de aplicar uma dose de medicamento para que a pessoa tenha uma morte indolor, para que tenha uma morte digna, para que sofra menos. Não tem nada a ver com isso. Então, a vida, ela é inviolável. O direito à vida é inviolável. A dignidade da vida é Deus quem dá, não é o homem. Quem é o homem para ter dignidade para alguma coisa que ele não fez, que ele não é o autor? O autor da vida é Deus. O príncipe da vida é Deus. Então só ele pode manipular essa vida. O valor da vida é absoluto. Nós, como cristãos, a Igreja de Deus não pode fazer e nem permitir que o valor da vida seja relativizado. A vida é absoluta em todas as suas fases, desde a concepção até a morte. Ela é absoluta.
Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Não pode conter exceções. Como a questão de se tiver uma má formação, aí pode ser assassinada. Não tem exceção. A vida é uma vida. A vida é vida. Não pode ser. Não há dois conceitos de vida. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Falei antes, não pode fazer e nem aceitar a relativização da vida, porque ela é absoluta, porque ela vem de Deus. O começo da vida. Quando é que a vida começa? Há leis por aí que dizem que o aborto pode ser feito a partir dos 3 meses, a partir da 6ª semana. Tudo isso é relativização. Tudo isso é assassinato. Tudo isso é o secularismo imperando nas mentes das pessoas que não têm Deus. Porque a vida começa, como diz o Salmo 139. Tu me viste quando eu nem forma tinha. Está lá no Salmo 139. E em Jeremias 1,5 que eu li. Antes que visse algo que estava na barriga da mãe, Deus o via como profeta. Antes que alguém visse alguma coisa na barriga da mãe, Deus já havia ali um profeta a quem ele entregaria as nações por herança. Glória a Deus. Então a vida começa na concepção. Isto é, na junção do espermatozoide com o óvulo. Ali está a vida. Começou. Você começa uma história por uma letra. Os grandes livros, os grandes best-sellers começam por uma letra. E depois faz o sucesso que fazem. Então, a vida começa na concepção. E tem o valor, o mesmo valor que terá no finalzinho da sua vida, na sua velhice. E qual é a posição da igreja diante desse secularismo desenfreado, dessa relativização desenfreada, desse progressismo satânico? Qual é a posição da igreja e dos crentes que querem ir para o céu? Não adianta essa história de sincretismo, não adianta a história do politicamente correto. Crente não tem isso. O crente é Bíblia, é cultura. Aliás, é doutrina. Não tem nada de cultura, não. É doutrina. Crente é doutrina. Então a igreja que tem o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da vida desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as suas etapas e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Essa deve ser a posição da igreja. A igreja também ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser rejeitada e não só, deve ser combatida. Essa é a posição da igreja. Essa é a posição daqueles que querem agradar a Deus. Essa é a posição daqueles que cumprem os preceitos bíblicos. Essa é a posição das pessoas que estão subordinadas aos ditames da palavra de Deus e querem agradar ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.